Oi, amigos, tudo bem? Estou aqui passando mais uma vez para a gente ter uma resenha sobre o nosso querido e amado futebol. E o tema de hoje é um tema que é recorrente em todas as resenhas futebolísticas. E eu trago esse tema à tona mais uma vez pelo que aconteceu ontem no jogo pela Copa do Brasil entre Corinthians e Juventude, jogo em que o Corinthians merecidamente venceu o Juventude por 3-1 e passou a semifinal da Copa do Brasil. E o tema de hoje é a arbitragem. Mais pontualmente, nem tanto a arbitragem em si, mas o mau uso do VAR no futebol brasileiro. E é impressionante isso, né? Porque o VAR veio para auxiliar a arbitragem naquele tipo de lance em que era claro e notório que o erro acontecia porque o juiz não tinha condições de enxergar o que estava acontecendo. E aí eu posso dar um testemunho de alguém que já foi repórter de campo, né, por algumas breves partidas. E esse testemunho que eu vou dar é o seguinte: é impossível o olho humano ver tudo que acontece dentro de campo. E isso é claro, é óbvio até. Eu, como repórter de campo de rádio, né, não podia ficar na área central do campo, como ficam os repórteres de TV, principalmente os da televisão que detêm os direitos transmissivos, né, de transmissão. Eu tinha que ficar atrás do gol. E muitas vezes o narrador me perguntava: Olha, Saúde, o que aconteceu aí? E a gente tinha que improvisar, porque de trás do gol, a uma certa distância, era impossível enxergar. E aí, quando o árbitro de campo errava, e eu tinha que analisar o erro desse árbitro, eu sempre tentava ter empatia com aquilo que eu tinha passado. Eu pensava: poxa, eu de trás do campo não consegui ver isso. Por que ele vai conseguir ver isso? Então, antes o erro de arbitragem ele era compreensivo. Mas o VAR veio e veio com a seguinte determinação: a mínima interferência. No caso, o VAR foi adotado para que apenas aqueles erros crassos, aqueles erros absurdos que o árbitro, por uma condição de ângulo, por ter a visão encoberta ou por estar longe, não teve condição de ver, um lance que era claro que o mundo inteiro viu e que ele não pôde ver, aí, neste caso, o VAR entraria para auxiliá-lo a enxergar aquilo que era óbvio e que, no caso, ele não conseguiu ver. Mas, como tudo aqui no Brasil acontece de forma diferente, o VAR ele deixou de ser aquele amigo salvador e passou a ser a muleta da arbitragem. E isso é muito grave porque antes nós tínhamos um árbitro ruim dentro de campo, arbitrando muito mal. Agora nós temos um árbitro ruim dentro de campo e um pior ainda olhando o vídeo. E muitas vezes você vê, e aí eu posso usar como exemplo o jogo de ontem do Corinthians, o árbitro de campo tomando uma decisão correta, o que, levando em conta a qualidade da arbitragem do futebol brasileiro, é uma raridade, e o árbitro de vídeo intervindo quando não é para intervir, porque nem seria um erro crasso, no caso nem era um erro, quando ele dá o gol do Juventude, naquele lance em que o Lucas Barbosa tira a bola ali, divide a bola com o Hugo e põe a bola para dentro, o árbitro, ao meu ver, corretamente assinala o gol. O Lucas Barbosa não encosta no Hugo, apenas na bola. O árbitro, milagrosamente, de forma correta, assinala o gol. E aí vem o árbitro de vídeo. Num lance em que, mesmo que o árbitro de campo estivesse errado, não seria um erro crasso, portanto ele não teria que intervir, ele vem com a sua incapacidade para corrigir o que estava certo, ou seja, para mudar o que estava certo para uma marcação errada. Então, antes
nós tínhamos aqui no Brasil um árbitro muito ruim dentro de campo. Agora nós temos um árbitro muito ruim dentro de campo, um árbitro muito ruim no VAR, um corrigindo o outro, um querendo aparecer mais que o outro, o do VAR chamando na hora que não tem que chamar, ou seja, a toda hora. E aí são duas pessoas para cometer erros, não somente uma como era antes. Mais do que isso, eu vejo o VAR aqui no Brasil procurando pelo em ovo. Literalmente procurando pelo em ovo. Não é porque todo gol tem que ser analisado, isso é um fato. Mas ele é analisado para ver se há um erro crasso, uma falta flagrante, uma mão na bola, se o gol foi de mão ou não foi, algo muito claro. E aqui ele é revisado e qualquer coisinha que eles achem que pode ser uma falta ou uma irregularidade, eles já chamam o árbitro, e muitas vezes para reinterpretar, porque muitas vezes o árbitro viu o que aconteceu. Esse foi o caso no jogo de ontem do Corinthians com o Juventude. O árbitro tinha clareza visual do lance, ele viu o Lucas Barbosa bater na bola, fazer o gol, mesmo assim o árbitro de vídeo se intrometeu, chamou, e o árbitro de campo voltou atrás, anulando um gol legítimo do Juventude. E o pior, para mim, houve falta no lance do gol que foi validado do Juventude, o juiz de campo deu o gol, o árbitro de vídeo chamou, não era um erro crasso, não precisava ter chamado também, chamou, ele viu, brigou com a imagem e manteve a marcação errada de dentro de campo. Ou seja, em vez de termos um só para errar, agora temos vários. Por isso que o VAR, que veio para ajudar a qualidade da arbitragem brasileira a melhorar, está piorando a arbitragem brasileira. Simplesmente porque eles não sabem interpretar a regra. E isso é um absurdo, porque a única coisa que o árbitro tem que fazer é interpretar corretamente a regra de futebol. E eles não sabem fazer isso. E isso é muito grave. Já passou da hora da comissão de arbitragem pegar todo mundo pela mão, levar para a escolinha e ensinar o livro de regras como se fosse uma cartilhinha de pré-escola. Porque não é possível que nós, torcedores, tenhamos mais conhecimento da regra de futebol do que quem está lá para aplicá-la. Chega, basta dessa arbitragem ruim. É muito fácil corrigir. Basta boa vontade, basta chamar os árbitros, dar um treinamento correto e usar o VAR única e exclusivamente para aquilo que ele foi destinado: corrigir erros crassos e não procurar pelo em ovo. É isso, meus amigos. Grande abraço para vocês.